Oi, gente! Meu nome é Daniele Sampaio, sou professora aqui do NUSE e estou aqui para dar umas dicas para vocês. Independente de qual seja a sua banca, você vai ter no direito penal uma questão que vai cair com certeza. É a questão relativa a funcionário público. Quem é o funcionário público para o direito penal? Quais são os seus efeitos processuais penais, porque ele tem uma questão lá bem especial no Código de Processo Penal. Ele tem um procedimento específico para ele e algumas questões até de execução penal também que a gente vai ver rapidamente aqui para você. Primeira coisa que você tem que entender é que o funcionário público, tá, para os efeitos penais, ele tem uma questão peculiar, porque é bem abrangente o nosso conceito. O conceito está lá no 327 do Código Penal. 327 é funcionário público para efeitos penais. Você tem que levar em consideração o seguinte, que você aprende no direito administrativo, não necessariamente você vai ter todas aquelas divisões aqui no direito penal. No direito penal, você tem aquele conceito abrangente do caput do artigo 327, tá? Que ele fala, inclusive, que quem, embora temporariamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, essas pessoas são consideradas funcionário público. Você deve levar em consideração também que o parágrafo 1º do artigo 327, ele tem uma figura de equiparação a funcionário público. Algumas bancas gostam de perguntar assim, são funcionários públicos, aí joga o parágrafo 1º dentro do caput. Veja, funcionário público para efeitos penais, tá no artigo 327. O parágrafo 1º, ele é bem específico de equiparam-se a funcionários públicos quem exerce emprego, cargo, emprego ou função públicas em entidades paraestatais e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Esses são os equiparados. Você não pode deixar que esses conceitos confundam você na prova. Equiparado, grife, está lá no parágrafo 1º do 327. E o funcionário público, propriamente dito, ele está no caput do 327. Você deve levar em consideração também que o parágrafo 2º do 327, ele traz uma causa de aumento de pena, tá? A pena é aumentada na terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo, crimes praticados por funcionário público contra a administração, forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Preste atenção, essas pessoas, elas têm uma causa de aumento de pena. Então, lá na terceira fase da dosimetria da pena, você vai ter a causa de aumento de pena deste parágrafo 2º do artigo 327. Outra coisa que você deve levar em consideração também é que a gente tem outro artigo, 337, que ele trata de funcionário público estrangeiro. Cuidado, porque as bancas, às vezes, elas gostam de misturar o conceito de funcionário público e funcionário público estrangeiro. Então, você vai lá no 337D e vê o conceito de funcionário público estrangeiro, tá? Preste atenção no seu edital, se vai cair essa parte, porque se cair essa parte, você vai ter que se ligar o que é funcionário público está no 327 e funcionário público estrangeiro está no 337D. A gente tem outra questão importante aqui nos crimes funcionais. A gente já se ligou quem é funcionário público, certo? Veja, nós temos os crimes funcionais próprios e nós temos os crimes funcionais impróprios. Crimes funcionais próprios são aqueles que, se você tirar a condição de funcionário público, o fato fica atípico. É o caso específico da prevaricação. Na prevaricação, se você tirar a condição de funcionário público, aquele fato não vai ser tipificado como outro crime. O que não acontece, por exemplo, no peculato, porque aí o peculato é um crime funcional impróprio. Peculato furto, peculato apropriação. Se você retirar a qualidade de funcionário público do peculato, você vai deixar ou o furto ou uma apropriação indébita. Então, vai persistir algum crime se você tirar aquela condição de funcionário público. Esse é um exemplo de crime funcional impróprio. Alguns autores dizem que o fato fica
quase que atípico ou uma certa atipicidade. Mas realmente o correto é a gente dizer que o fato no crime funcional impróprio, tá? Ele remanesce uma tipificação, tá lá no Código Penal, ok? Outro detalhe que a gente tem que levar em consideração também é que o particular, sabendo da condição do funcionário público, ele responde também por crimes funcionais. Porque aí você já vai lá para o artigo 30 do nosso Código Penal, que ele diz que não se comunicam as questões pessoais, as causas pessoais, a não ser que elas sejam elementares ao crime. No nosso caso aqui, você sabendo da condição do funcionário público, você concorre com ele sim para os crimes funcionais, a não ser que você não saiba. E aí, se você não souber da condição de funcionário público, você, particular, vai responder por um crime particular, se tipificado em lei, e o funcionário público vai responder separado do particular. Se você souber da condição dele de funcionário público, você vai entrar no artigo 30 com concurso de pessoas como partícipe ou coautor de um crime funcional, ok? Outro detalhe que você tem que levar em consideração também é que para que ele o autor do fato, cometa um crime funcional, ele tem que se utilizar dessa prerrogativa de funcionário público. Não adianta, por exemplo, você, funcionário público, chamar alguém para, mediante arrombamento, você subtrair alguma coisa de algum órgão público. Bem, se você não está se utilizando da sua função, de ser funcionário público para ter facilidade de entrar nesse lugar, se você está furtando esse lugar como qualquer outra pessoa, não tem problema nenhum, você vai responder como um particular. Preste atenção na sua prova se ele vai dizer fulano se utilizando da prerrogativa de funcionário público. Aí vai ser um crime funcional. E Cicrano, sabendo da condição dele de funcionário, mesmo particular, responde pelo artigo 30 em concurso com ele. Você também tem que levar em consideração outra situação, que é o efeito da condenação, tá? Para perder o cargo ou função pública, você tem que prestar atenção no artigo 92, inciso 1. E aí, essa condição, para perder o cargo, emprego ou função, tem que vir expressa na sentença, senão não perde, tá? Então, você tem que perceber isso aí também na sua prova, certo? Se ele vai perguntar se é um efeito obrigatório da condenação ou se ele não é um efeito da condenação, mas esse efeito da condenação ele tem que ser expresso. E essa é outra situação que a gente tem que também dar uma grifada, uma se ligada aí. Leve em consideração, lembre-se também sempre do artigo 33, parágrafo 4º, que é a questão da reparação do dano na progressão de regime. Aí o cara já está sentenciado, tá? E aí ele já vai ser sentenciado, ele já vai progredir de regime, ele já está cumprindo a pena. E aí lembre-se que até agora, esse tipo de crime não se submete à lei de crimes hediondos, tá? Então, a progressão é com 1/6, normal, livramento condicional 1/3 ou meio se for reincidente, e aí você vai ter que ir para o artigo 83 do Código Penal para dar uma verificada nisso. Nós não esgotamos o assunto, tá? Isso aqui é só para você pegar uns pontos e começar a estudar mais sobre essa questão, esse enfoque, lembrando que sempre cai nas provas essa questão do funcionário público, essas nuances do funcionário público, quem é funcionário público para o direito penal. Grife o seu código, compre o seu código, estude por ele, faça questões, estamos aqui aguardando vocês no NUSE.